Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série, esse é o episódio 3, sobre Improváveis com Fome de Deus, onde nós estamos estudando a história de Cornélio e como Deus enviou ali Pedro para pregar o evangelho para Cornélio e para sua casa. Como que Deus chama os gentios e como ele também nos ama, né? Como o convite da graça, ele é espalhado, ele é estendido a todas as pessoas. E nesse episódio em específico, nós vamos falar sobre a pregação do evangelho para os gentios. Mas antes, vamos começar? Bom, nós vamos começar a ler os versículos aqui e fazer as explanações. Então, a gente já percebeu até aqui que Cornélio ele era um homem piedoso, Cornélio era um homem que buscava Deus, Cornélio era um homem de boas obras, Cornélio ele era um homem obediente a Deus, ele mandou chamar ali o apóstolo Pedro foi com ele até a sua casa para pregar o evangelho. E nesses versículos a gente vai ver o conteúdo da mensagem, quando o versículo diz: Pedro, pois, convidou-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então a gente percebe aqui o bom testemunho e a hospitalidade. A hospitalidade também ela é uma marca do bom testemunho e ela é uma coisa que o Senhor quer que a gente pratique. A gente sabe aqui que Pedro também hospedou aqueles homens que já estavam cansados de viagem. Ele exerceu o bom testemunho, ele exerceu a hospitalidade, ele era também um homem piedoso e a gente sabe aqui que a hospitalidade é uma das marcas do cristianismo, né? No passado, os cristãos, eles recebiam nas suas casas os pregadores, os apóstolos, os discípulos, eles recebiam nas suas casas aqueles que estavam ali incumbidos de pregar a palavra de Deus. Devemos amar e praticar a palavra de Deus e praticar também a hospitalidade. Por mais que hoje talvez a gente não tenha tanta oportunidade de praticar a hospitalidade física, nós devemos praticar a hospitalidade no nosso coração para com aqueles que amam a Deus. Nós devemos buscar estar perto daquelas pessoas que edificam a nossa fé, pessoas realmente piedosas, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que buscam ao Senhor, pessoas que querem ouvir a voz do Senhor e pessoas que estão juntas para juntar para o reino e não para separar. E a gente percebe também a prontidão e o acompanhamento dos irmãos, quando o versículo diz: No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então repare ali que Pedro não foi sozinho, ele foi acompanhando ali aqueles homens que Cornélio tinha mandado e outros homens também que ficaram interessados por saber aquilo que estava acontecendo, para saber qual era o objetivo daquela obra, daquele chamado, eles acompanharam Pedro também. Perceba que aqueles irmãos não haviam sido chamados, somente Pedro, mas eles foram prontos para acompanhar a obra do Senhor entre os gentios. Seja pronto ao chamado de Deus, queira participar da seara de Cristo. A gente sabe que todos nós somos chamados a exercer o nosso chamado aqui na terra. O Senhor tem um chamado para cada filho seu e Ele não quer que a gente seja negligente. Por mais que talvez a gente pense, eu não sou tão importante quanto fulano. No céu não tem questão de importância. No céu todos são úteis e necessários para o reino. A gente sabe que o Senhor chama todas as pessoas para que elas contribuam com o avanço do seu reino aqui na terra. E a gente sabe também que aqueles homens foram homens piedosos, homens que foram acompanhar o apóstolo Pedro para ver de perto o que estava acontecendo. Eles estavam ali querendo ver a seriedade da obra também. Eles foram as testemunhas oculares que viram a pregação para os gentios e viram os gentios se converterem. E a gente percebe também a espera e a fé, quando o versículo diz: No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então Cornélio aqui, ele queria compartilhar o evangelho também com todas as pessoas. Ele queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A espera e a fé são marcas muito importantes que a gente tem que ter na nossa vida. A espera é necessária, a gente não pode ser pessoas que é tudo para ontem. A gente sabe que as coisas demoram um tempo, demoram um processo. Cornélio teve fé em Deus que Pedro viria. Ele não duvidou em seu coração. Devemos crer em Deus mesmo diante das situações adversas. A fé é crer sem duvidar. A gente não deve duvidar, porque aquele que duvida não vai receber nada de Deus. Aquele que duvida não vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa primeiro se aproximar de Deus, sabendo que Ele existe e sabendo
sabendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente sabe aqui que esse homem, ele teve fé em Deus, e até sabendo que ele não conhecia Pedro de perto, mas sabendo que Deus havia confirmado isso no coração de Pedro também. Porque Deus é um Deus que trabalha em todas as pontas. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, quando ele tem um propósito, ele une, ele faz. E a gente percebe também o desejo de que todos se convertam, quando o versículo diz: Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio, ele não foi um homem egoísta. Ele não queria só ele entrar no céu, mas ele queria que outras pessoas conhecessem sobre Jesus. Cornélio queria que toda a sua família e amigos íntimos se convertessem e conhecessem Jesus. Ele anunciou o evangelho aonde ele estava. Mesmo quando ele não sabia de fato, ele abriu a porta da sua casa e foi hospitaleiro e acolheu ali Pedro, acolheu a quem estava ali com Pedro e acolheu todos os seus parentes e amigos para que todos tivessem a mesma oportunidade de conhecer Jesus que ele estava tendo. Então, precisamos querer, orar e fazer o possível para que pessoas conheçam Jesus e se convertam. A gente sabe que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros, mas que nós venhamos ser achados ajuntando na seara de Cristo. E a gente sabe que a seara de Cristo, que fazer a obra de Deus, que pregar o evangelho, não é somente com palavras, mas é na nossa postura, é no nosso modo de agir, de falar, de pensar. A gente sabe que a vida, ela nos ensina isso, que a corrida, quem vai ser o vencedor não é o mais forte, quem vai chegar ali até o final não vai ser aquele que aparentemente está mais bem preparado, mas é aquele que o Senhor escolheu. Porque o Senhor sabe aqueles que ele escolhe. E a última palavra é de Deus e não do homem. O homem pode achar que a última palavra é dele, mas o Senhor surpreende. Porque ele não quer ver a gente cativo em nada. Ele não quer que a gente fique preso na mão de ninguém. Mas ele quer que a gente somente creia nele. Como ele disse ali, crê somente. Que a gente venha somente crer nele e ver a glória de Deus. E a gente também vê a prontidão, mas sem entendimento. Quando o versículo diz: Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Então Cornélio, ele era um homem piedoso, mas ele ainda não conhecia de fato o evangelho. Ele achava ainda que ele tinha que idolatrar ali Pedro. E é um erro, né, até hoje, muitas vezes querer idolatrar pessoas. Às vezes a gente não se dá conta como nós estamos colocando pessoas em lugares indevidos, pessoas em lugares de idolatria no nosso coração. E o Senhor não quer isso. A gente é chamado para ajudar pessoas, para discipular pessoas, para pregar o evangelho para pessoas, mas não para idolatrar ninguém. Há sim pessoas que nós vimos ali que elas são de Deus, que elas são chamadas por Deus, que elas tiveram um bom testemunho, mas o Senhor não quer que nada nem ninguém seja um ídolo no nosso coração. Cornélio era pronto para ouvir o evangelho, mas não tinha entendimento e nem discernimento, por isso se prostrou e adorou o apóstolo Pedro. Há pessoas que são prontas para ouvir o evangelho, mas não têm entendimento nem discernimento. Então a gente sempre deve pedir para Deus: Deus, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá discernimento. Tiago, na sua epístola, diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus porque ele dá para todos aqueles que o pedem. Então que a gente sempre venha pedir sabedoria para Deus e saber que ele é o nosso Pai, saber que ele é galardoador daqueles que o buscam, saber que ele vê assim o nosso coração e conhece as nossas intenções. E outra coisa que a gente percebe também é o ensinamento contra a idolatria, quando o versículo diz: Mas Pedro levantou dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Então Pedro, ele não aproveitou aquela oportunidade para se ensoberbecer. Muito pelo contrário, ele reconheceu que ele também era um ser humano e que ele não era digno de nenhum louvor e nenhuma adoração. Somente o Senhor Jesus é digno de todo louvor e de toda adoração, e só a ele devemos prestar culto. A gente sabe que Pedro não foi a favor da idolatria, como até hoje se vê. Nós devemos sim amar as pessoas de Deus, amar as pessoas que estão ali ajuntando para o reino. A gente sabe que a gente sim deve ter respeito, a gente deve ser humilde, mas a gente não pode colocar pessoas em lugares indevidos, pois isso é idolatria. A gente sabe que é um pecado a idolatria. O Senhor vê a idolatria como algo abominável. Então a gente não pode idolatrar a nossa vida, a gente não pode amar mais a nossa vida do que a Deus, a gente não pode amar mais os nossos prazeres do que a Deus, a gente não pode amar nem a nossa vontade mais que a Deus. Muitas vezes a gente prioriza os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente acha que é certo, a gente coloca em lugares acima de Deus, e Deus não quer isso. Ele quer que nós o amemos com todo o nosso coração. Então, nosso papel como ser humano é apresentar Jesus às pessoas e não sermos adorados como deuses. Nós não podemos querer estar no local que o Senhor não tem para nós, querer estar no local, na concepção das pessoas que o Senhor não quer que nós estejamos. E a gente também vê o diálogo e o grupo de pessoas sedentas por Deus. A gente vai perceber aqui pessoas que queriam conhecer Deus, queriam conhecer o plano da salvação, quando o versículo diz: Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali.
Então Pedro, ele viu que muitas pessoas estavam reunidas ali para ouvir do evangelho, para ouvir a palavra, queriam aprender do Senhor também, queriam ter a oportunidade de ouvir do Senhor Jesus e se converter. Ele viu essa fome, essa necessidade. Pedro teve uma conversa com Cornélio e depois, entrando na casa do mesmo, avistou almas sedentas por Deus. Precisamos incluir Jesus nas nossas conversas e levá-lo às pessoas que têm fome e precisam dele. Precisamos fazer Jesus conhecido. Precisamos ler a palavra e meditar e saber que o Senhor é aquele que sabe de tudo, que conhece tudo, que é aquele que zela pelas nossas vidas. Então que a gente venha sempre estar no centro da vontade de Deus e venha sempre praticar a palavra dele. Que a gente ame a Deus e coloque ele em primeiro lugar, acima de tudo. E a gente percebe também a contrariedade do espírito e a religiosidade, quando o versículo diz: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibida a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus lhe demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então Deus não quer que a gente veja as pessoas como imundas, porque Jesus mesmo, ele pegou aquelas pessoas ali que estavam aparentemente na sarjeta da religiosidade e transformou a vida delas, como é o caso da mulher do fluxo de sangue, dos leprosos, daquela mulher do poço e várias outras pessoas. Jesus, ele estava perto de pessoas pecadoras, cobradores de impostos, homens endemoniados, pessoas doentes, pessoas que eram desprezadas, mas ele sim deu o bom testemunho. Jesus, ele ensinou o que é viver o cristianismo na prática, ele ensinou a palavra de Deus. O reino dos céus estava ali no meio deles, porque Jesus, ele pregava com as suas palavras e com a sua própria vida. Então a gente percebe aqui que todos os seres humanos são criaturas de Deus, criados conforme a sua imagem e semelhança. Então não podemos desprezar a ninguém, não podemos ali querer subjugar alguém, não podemos ali querer tratar com desprezo ou até com astúcia alguém, porque o Senhor olha para a intenção do nosso coração. Devemos apresentar Cristo para todas as pessoas. Devemos fazer Jesus conhecido e não diminuirmos as pessoas, porque isso também é algo que o Senhor é contra. Toda diminuição, todo julgamento humano, toda subserviência humana, o Senhor é contra isso. O Senhor quer que nós preguemos a palavra e sabemos que nós somos instrumentos usados por Ele e não pessoas que devem ser ídolos no coração dos outros. A gente percebe aqui a obediência indo para aqueles que realmente precisam e querem o Senhor Jesus, quando o versículo diz: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então a gente percebe aqui que Pedro, ele sabia o seu lugar, a responsabilidade que ele tinha para ser aí um veículo do Senhor. Ele sabia ali que ele não podia ser negligente para com o chamado do Senhor sobre sua vida. Então a obediência é fundamental na vida dos filhos de Deus. Devemos e precisamos sermos conduzidos pelo Espírito Santo e não sairmos tomando as nossas próprias decisões, fazendo a nossa própria vontade, falando coisas da nossa própria cabeça. Não, nós precisamos ser conduzidos pelo céu. Nós precisamos pregar a Cristo para aqueles que precisam e não ficarmos vivendo uma vida focada somente nos nossos prazeres, deleites, projetos e sonhos. Não, mas que os sonhos de Deus se concretizem na nossa vida, que os projetos de Deus se concretizem na nossa vida, porque até muitas vezes as portas que Deus fecha, elas servem para nos mostrar outras, para nos abrir portas muito maiores. Quantas vezes nós vimos uma coisa que aconteceu de ruim aparentemente na nossa vida, com olhos assim, por que isso aconteceu? Por que isso veio a calhar? Nossa, mas por que essa porta foi fechada? Porque o Senhor tinha um plano maior. O Senhor sabe o tempo e o modo certo de agir. E Pedro reconheceu isso. Ele falou, olha, para a religião judaica eu não podia nem estar aqui, mas eu sei que eu não posso tratar com ninguém com desprezo. Eu sei que eu devo pregar o evangelho para todas as pessoas, então por que vocês me chamaram? Então Pedro, ele foi fiel ao Senhor e ele foi também obediente ao mandato de Deus. E a gente percebe também o testemunho e a obediência, quando o versículo diz: respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então aqui o Cornélio, ele dá um testemunho daquilo que tinha acontecido com ele, daquilo que ele estava fazendo, né, quando o Senhor mandou ele ter aquela atitude de chamar Pedro, e ele fala assim, olha, nós estamos aqui obedecendo a palavra, nós estamos aqui, nós estamos prontos para ouvir o evangelho, nós queremos aqui ouvir sobre Jesus. Então a gente percebe que Cornélio testemunhou tudo o que havia acontecido com ele a Pedro. Somos testemunhos vivos de Cristo aqui nessa terra, então temos a responsabilidade de sermos fiéis em tudo. O Senhor fala assim, sede santos porque eu sou santo.
sede imitadores de Cristo, como eu também sou, Paulo fala. Então que a gente venha reconhecer a nossa responsabilidade como servos do Senhor, que a gente não venha se envergonhar, que a gente não venha ser negligentes para com o nosso chamado, que a gente não venha se amedrontar, muito pelo contrário, que a gente venha estar pronto para responder a todos aqueles que querem resposta ali da nossa esperança, da nossa fé. E a gente também vê aqui o desejo de ouvir as palavras de Deus. Quando ele fala, né, Cornélio, todos nós estamos aqui com o objetivo de ouvir as palavras do Senhor, de ouvir o Evangelho. Então Cornélio e aqueles que estavam em sua casa queriam ouvir sobre o Evangelho. Eles tinham fome e sede de Cristo. Que o Senhor nos envie para aqueles que realmente querem e precisam ouvir a sua palavra. Que o Senhor nos envie para aqueles que estão espiritualmente famintos, que não têm para onde recorrer, mas que o Senhor nos envie como instrumentos do céu na vida dessas pessoas e que a gente venha ser obediente ao envio do Senhor, obedientes ao mandato do Senhor. E a gente também percebe a visão de Deus sobre a humanidade, quando o versículo diz: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui essa é uma verdade muito clara. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há diferença entre o judeu, o gentio, o grego, o israelita. Não. Todos nós somos chamados por Deus. Deus não faz distinção daqueles que têm o sangue de Abraão, fisicamente tem o DNA ali hebreu, e de nós, que éramos ali de outro povo. E Deus não faz acepção também de nós, que somos aqueles que antes éramos pagãos, nós éramos pessoas que estávamos ali desviados dos seus caminhos. Mas hoje Ele nos dá a oportunidade de voltarmos para Ele. E Ele quer que a gente seja sensível e obediente à sua voz. Então Pedro reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor não despreza aqueles que querem conhecê-lo. Deus ama o ser humano e mostrou o seu amor na cruz do Calvário, enviando o seu único filho para morrer por nós. A gente sabe que Jesus não tinha pecado algum, mas ele morreu por amor. Ele morreu para comprar a nossa salvação e a nossa redenção, e isso a preço de sangue. Então a gente percebe também que a gente não pode fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz. E a gente sabe também que aqueles que são aceitáveis diante de Deus são aqueles que praticam a sua palavra, quando o versículo diz: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Deus, ele está vendo cada pessoa, independente da sua nacionalidade, de seu país. Deus conhece todas as pessoas, mas Deus quer que a gente tema a Deus, que a gente seja justo diante dele. E isso nos lembra muito a história de Noé. A palavra fala que diante de toda a humanidade, diante de todos os seres humanos, somente Noé encontrou graça diante do Senhor. E o Senhor sabia que o desígnio do ser humano era mau, e ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas Noé não. Noé, ele era um homem temente a Deus, e o Senhor poupou Noé e a sua família, porque ele viu que um homem ainda guardava os seus mandamentos, porque um homem ainda tinha temor a ele. Então Pedro revela uma verdade espiritual, dizendo: não importa a nacionalidade, aquele que teme a Deus e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus não nos despreza pelo fato de não sermos israelenses. Pelo contrário, ele nos escolheu para provocar a zelo, ciúmes, a nação israelita que havia pecado. E ele diz isso, que nós fomos chamados de uma louca nação, nós fomos chamados ali de uma outra nacionalidade, porque Deus estava ali provocando aquelas pessoas que se chamavam pelo seu nome, que eram judeus, mas que não deram ouvidos à sua voz, né? Negaram a Jesus, crucificaram o Senhor Jesus. Então a gente percebe o anúncio do Evangelho e o senhorio universal de Cristo, quando o versículo diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então a gente vê aqui que somente o Senhor Jesus é Senhor de todos. E esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho. E não aquele que prega aquilo que o ser humano quer ouvir. E não aquele que prega as vontades humanas, mas aquele que vem de Deus. Então somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, que primeiramente veio para os judeus e depois para os gentios. Jesus é Senhor sobre toda a terra e céus. Com seu sacrifício perdoou os nossos pecados e nos comprou para ele, nos resgatando deste mundo de horror. A gente sabe que esse mundo é um mundo caído, é um mundo terreno, é um mundo que não tem Deus. Mas a gente sabe que com o Senhor Jesus nós somos mais que vencedores. Nós sabemos que o anúncio do Evangelho, ele é para todas as pessoas, mas somente um reina, e é o Senhor Jesus. Não eu, não vocês, não o ser humano, mas o Senhor Jesus. Ele somente é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E que tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então que a gente venha se manter firme, que essa venha ser a nossa pregação. E a gente percebe também o conhecimento da palavra de Deus, quando o versículo diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou.
Então a gente percebe aqui que João, ele era João Batista aqui no caso, ele pregou a palavra também de Deus. E aqui aquelas pessoas já tinham ouvido falar do evangelho, mas talvez não com tantos detalhes assim. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele é muito importante. Sabe, a gente não pode ser pessoas que se chamam pelo nome de Deus sem nem conhecer qual é a sua doutrina, sem nem conhecer o evangelho de fato. O conhecimento puramente teórico do evangelho não salva ninguém, assim como não salvou os fariseus e escribas que não creram em Jesus, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se nós apenas esperarmos em Cristo, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que a palavra fala. Nós não podemos achar que a religião salva ninguém. O diabo não tem medo de religião, e Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele nós não podemos entrar no céu. O conhecimento aprovado pela palavra de Deus é aquele que o indivíduo conhece, sabe, crê e pratica. É aquele que se mostra, sim, mostra-se aquilo que está aqui dentro, a crença mostra a fé na sua vida, no seu testemunho, nas suas obras, no seu comportamento. Então a gente sabe que essa sim é a mensagem, esse sim é o modelo de vida que o Senhor quer para nós. E a gente também percebe as obras de Cristo na terra, quando o versículo diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, a gente sabe que Deus ele escolheu Jesus para que viesse aqui na terra, fizesse milagres, pregasse o evangelho, mas que principalmente fosse crucificado em nosso lugar, comprasse a nossa salvação. Então Jesus é o próprio Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade. Deus o ungiu aqui na terra, o plano da salvação já havia sido planejado no céu, antes da fundação do mundo. Cristo nos deu ensinamentos valiosos sobre tudo e deixou a promessa de que irá voltar. A gente sabe que aquele que há de vir virá e não tardará. A gente sabe que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, mas nós precisamos estar preparados. Então, nós sabemos que a vida de Cristo vai ser corpórea, nós sabemos que vai ser real e todas as pessoas vão ver. Todos aqueles até que os transpassaram vão ver Jesus voltar em poder e glória. Se cremos nele, somos salvos através da fé, somente em Jesus. E vemos também as testemunhas e a morte de Cristo, quando o versículo diz: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Então a gente sabe aqui que os judeus tiraram a vida de Jesus humanamente, mas tudo com a permissão de Deus. Deus, ele não deixa nada escapar do seu controle, do seu comando. Mesmo porque Deus é Senhor da história. Ele sabe aquilo que vai acontecer. E Deus é Senhor do tempo também. E nada passa desapercebido aos seus olhos. Os discípulos foram testemunhas oculares de Jesus e das suas obras. A morte de Cristo não foi uma fatalidade. Já havia sido planejada por Deus no céu para a salvação de todo ser humano que nele cresce. A gente sabe que a morte de Cristo, ela aconteceu, mas com um propósito. Não é para que hoje a gente fique chorando, mas é para que a gente venha ter vida e vida em abundância. Para que a gente agradeça a Ele todos os dias pelo maior presente que o ser humano possa ter, que é a salvação. E a gente percebe também a ressurreição do Messias, quando o versículo diz: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Então a gente sabe que Jesus, além de ressuscitar, ele apareceu corporeamente. Jesus, ele ressuscitou e deu o testemunho da sua ressurreição. Deus ressuscitou a Jesus, mostrando sua divindade, a infalibilidade de seu testemunho, a vitória sobre a morte e o pecado e o poder de Deus. Jesus, ele é vitorioso. Jesus, ele é maravilhoso. E tudo que ele faz merece atenção. A gente sabe que a gente deve mais olhar para as obras de Cristo, para aquilo que Cristo faz, para aquilo que Cristo já fez, do que para as obras do diabo. A gente sabe que Cristo é aquele que tem a última palavra. Ele sim deve ser aquele que nós tememos. E não o diabo, e não o ser humano, mas somente a Jesus. E vemos também as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, quando o versículo diz: não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então a gente percebe aqui que Pedro ele foi uma testemunha ocular, e esse mesmo Pedro que viu Jesus, tanto antes do sacrifício na cruz, tanto depois, era o mesmo Pedro que estava pregando ali para aquelas pessoas. Então, como já mencionado, os discípulos foram as testemunhas oculares de Jesus e da ressurreição.
Fomos também chamados para testemunhar a respeito de Cristo para as pessoas. A gente sabe que mesmo nós não vendo Cristo de forma ocular, de forma com os nossos próprios olhos, nós cremos por fé. E isso também vai ser imputado como justiça. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele quer ver a fé no nosso coração, ele quer ver o desejo de agradar a ele, ele quer ver como nós fomos chamados por ele para toda boa obra. Ele sabe que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas nós não devemos deixar ninguém roubar o nosso ânimo, roubar a nossa fé, roubar a nossa paz e nem roubar a nossa certeza de que ele virá. E a gente também vê a pregação de quem é Jesus, quando o versículo diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então a gente sabe que Jesus nos mandou para isso, pregar, para que todos saibam que ele é juiz, que ele é Senhor, que ele morreu por nós, que ele ama todas as pessoas e quer que todos sejam salvos. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a estrela da manhã, o descendente de Davi, aquele que morreu na cruz para nos salvar e vai voltar para nos levar para habitarmos com ele. A gente sabe que Jesus é aquele que todos os profetas profetizaram ali. É sobre quem toda a palavra fala, de Gênesis a Apocalipse. Toda a nossa vida deve ser consagrada a esse Jesus e devemos viver de forma que agrade a ele. E vemos também o testemunho dos profetas e de toda a escritura sobre Jesus, quando o versículo diz: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Toda a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, testemunham sobre Jesus. Os profetas profetizaram a seu respeito. Os sacrifícios, o tabernáculo, tudo apontava para ele. A gente sabe que o Antigo e o Novo Testamento se cumprem em Jesus. Ele cumpre toda a lei. Então a gente sabe que Jesus, ele é maravilhoso e ele cumpre a lei para mostrar que sim, é possível viver sem pecado e que ele já pagou o preço para que nós tenhamos uma nova vida com ele. Não uma vida cheia de pecado, de mácula, de maldade, mas uma nova vida em respeito e temor a ele. E vemos também o perdão de pecados através do sacrifício de Cristo, quando o versículo diz: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A gente sabe que por meio de Jesus é que temos a salvação. A salvação só pode ser obtida pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. Somente assim temos o perdão de pecados e a certeza que após a morte teremos vida eterna e habitaremos com o Senhor Jesus no céu e com todos aqueles que obedeceram a sua palavra. Então que a gente venha a ser prudente, que a gente ame ao Senhor Jesus, que a gente pregue o seu evangelho, que a gente pratique a palavra e que a gente viva de modo digno do evangelho, que a gente venha a ser como Pedro, que pregou a palavra ali para os gentios, foi contra a religiosidade, foi contra ali muitas vezes os preconceitos daquela época, que não podiam se aproximar de outras pessoas de outra nacionalidade, mas ele cumpriu o chamado do Senhor e pessoas foram salvas pelo seu ministério. E que a gente também venha ter aquela fome de Deus, como Cornélio teve, e esse desejo de que todos conheçam o Evangelho de Cristo. E essa mensagem eu quero deixar com vocês hoje, que a gente venha ser sal e luz nesse mundo, e que a gente venha contribuir para o avanço do reino. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!